Mateus, o versículo 28. Assim diz a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui para mesmo ser usado por ti para transmitir a tua palavra. Pai, queremos agradecer por tão grande oportunidade. E te dizer também, Senhor Deus, que cuide mesmo, que o teu Espírito venha ser o professor, que venha mesmo dirigir essa pregação, Pai. E que ela venha mesmo como um alimento para as nossas almas, Pai. Aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão, enfim, necessitados de ouvir a tua voz, aqueles que neste ano, neste novo ano, têm uma nova proposta de vida, que possam, através da tua palavra, mudar as suas vidas. Obrigado, porque cada dia mais temos essa necessidade. Portanto, queremos também agradecer aqueles amigos que vieram, visitantes que vieram nos, assim, abrilhantar até com as vossas presenças aqui, Pai. Que cada dia mais eles possam entender e possam também ouvir eficazmente essa tua palavra. É a minha oração, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu diria que é uma alegria maior para mim poder estar aqui nesta noite, especialmente porque é o primeiro domingo deste ano. E eu até diria que é uma responsabilidade ainda maior, porque cada pregação, eu vejo assim algo que se apresenta como uma oportunidade de falarmos realmente daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E que cada amigo, cada família aqui representada, aos irmãos da igreja, obrigado por todo o ano que passou. E que possamos, neste ano unidos, mesmo, continuar esse trabalho aqui no bairro. Nós temos a necessidade. E eu estava pensando assim, orando, o que poderia falar quando o pastor Herbert me chamou essa semana que eu viesse pregar hoje. Estava imaginando assim, algo que todos nós, no começo do ano, sempre temos uma nova proposta, sempre chegamos o final do ano, entrando o novo ano. Esse ano vai ser o meu ano, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, entendeu? Essas coisas que são corriqueiras, eu digo. Tem pessoas que há anos após anos dizem isso. É agora esse ano é que eu... E eu imaginei assim, que seria algo bom começarmos esse ano ouvindo a palavra de Deus nesse texto. Eu estava fazendo assim o estudo, estava verificando assim, o evangelista Mateus, ele é um dos apóstolos que viveu com Jesus nessa caminhada de 3 anos e meio do ministério de Jesus aqui na Terra. E eu fico impressionado com o linguajar dele, um linguajar bem claro. Não tem nada assim de especial, mas eu diria assim, ele falando claramente dos acontecimentos. E eu reporto assim o capítulo 11, Jesus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles.
Então ele saía para pregar nas cidades. E aqui, no versículo 25 do capítulo 11, ele começa um ensinamento falando como o negrito diz, Jesus, o Salvador dos humildes. Usando esse texto, vejam bem, por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. São esses 3 primeiros versículos que ele fala mesmo, assim, até dos atributos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, incluindo aqui. Nos 3 primeiros versículos, encontramos 3 atributos de Jesus que nos chamam muita atenção. Primeiro, o regozijo. Ele diz aqui, por aquele tempo exclamou, ou seja, exultou, se alegrou Jesus. Ele está dando graças a Deus, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. E tem sido uma constante na vida da igreja. Poucos sábios, poucos instruídos aceitam a palavra de Deus. O regozijo de Jesus aqui. Os evangelistas contam que Jesus chorou 3 vezes e apenas uma vez ele se regozijou. E qual foi a causa do regozijo de Jesus? Foi a conversão de almas. Vejam bem, essa possibilidade que ele via mesmo nos humildes. Eu estava vendo essa palavra humilde, e Mateus mesmo, ele narra que Jesus, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é bem-aventurado os humildes de coração. Interessante. O evangelista narra que Jesus, nas bem-aventuranças, a primeira palavra que ele usou foi aos humildes. E eu não tenho nenhuma dúvida, jamais teria, de dizer que as possibilidades dos humildes é maior do que os demais, como diz aqui. Ele ocultou essas verdades aos sábios. A aceitação do Evangelho por parte daqueles que eram simples e pequeninos entre os judeus, enquanto os sábios e os instruídos estavam rejeitando em todos os lugares a palavra de Deus. Sem dúvida, nosso bendito Senhor viu neste mundo muitas coisas que o entristeceram. Ao ler isso aqui, eu estava me lembrando, hoje de manhã, quando o pastor Hebe estava pregando, ele falou dessa tristeza, especialmente os pastores, os pregadores, que tem tantas pessoas que precisam conhecer a verdade, os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos íntimos, e todos quase rejeitando a palavra de Deus. E eu estava lembrando, quando ele estava falando hoje de manhã, exatamente que eu já estava preparando, sabe, esse texto, de ver quantas pessoas que já vieram aqui nessa igreja, ano passado, nós fôssemos anotar quantas pessoas que vieram, ouviram, deram as costas à palavra. Sem dúvida,
Nosso bendito Senhor viu neste mundo muitas coisas que o entristeceram. Ele contemplou a obstinada cegueira e ignorância da ampla maioria daqueles entre os quais ele realizou seu ministério, fazendo milagres diversos. Interessante que até os milagres, como a própria Bíblia fala, que o milagre não é o suficiente para a salvação de almas. Quantos que veem milagre? Eu tenho exemplos no cotidiano, até na minha família, de uma irmã que veio, hoje ela quase não aceita o Evangelho. Mas quando ela estava doente, aconteceu um milagre na vida dela. Ela foi curada de um câncer. Enquanto ela estava doente, estava ali, queria vir na igreja. Eu digo, a igreja não vai abrir hoje, não vai abrir amanhã, só vai abrir domingo. Desde sexta-feira já queria assistir o culto, enquanto estava doente. Quantos não são assim? Quantos não são assim? Não se engane, milagres não é o meio da salvação. A soberania de Deus também, neste versículo 26, sim, o Pai, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A soberania de Deus, ele agradou, graças a Deus, de mim, de vários irmãos que eu conheço aqui. Eu leio muito e às vezes leio comentaristas. Ele diz que pregador nenhum deveria falar de si. Mas eu não aguento dizer o que Deus fez comigo. Eu não aguento ficar calado de ver um milagre acontecido na minha vida e eu não falar. Porque realmente foi o verdadeiro milagre. Eu já contei aqui, toda vez me dá vontade de contar esse milagre. E ele vem acontecendo. Eu tenho visto em outras pessoas esse milagre. De pessoas que rejeitavam, zombavam como eu. É notório ver que eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa e ele disse para mim algumas coisas, assim, eu fiquei triste. Eu disse, tá bem, eu vou orar por você, para Deus fazer contigo o que ele fez comigo. E ele queria saber o que era. Eu disse, eu era igual a você. Eu era igual a você, dessa maneira. E quando ele me chamou, não teve ninguém que segurasse. Ficou patente a soberania de Deus salvar pecadores. Salvar pecadores. Existem pessoas para as quais Deus ocultou a salvação. É verdade. Quantos que a salvação está oculta para eles? E outros para os quais ele o revelou. A mim ele revelou. A vários ele revelou. Quantos nesse mundo, nesses 2000 anos, já foi revelado a salvação? Até alguns foi revelado e não aceitaram. Finalmente, no verso 27, nós vemos a autoridade de Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Vimos a majestade, a dignidade e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai.
E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essas são palavras daquele que é o próprio Deus. E não apenas um homem. Confiemos nossas almas inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para salvar-nos. Por isso, no verso 28, ele começa fazendo um convite. Por isso que eu falei, iniciando o ano, nós recebemos tantos convites, né? Alguns chegaram tão tristes de tanto convite que receberam, comeram muito, né? Tomaram muito guaraná e etc. Né? Tantos convites que nós recebemos. E hoje é dia de um novo convite, esse é especial. É um convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, Deus Filho é soberano. Em revelar Deus, ele tem autoridade para convidar. Convidar pessoas para irem a ele. E você pode até perguntar: Cristo revela o amor do Pai para alguém como eu? Claro, sim, evidente. Os versículos a seguir são um precioso encorajamento e merecem ser ouvidos com especial atenção. Nesses 2000 anos, quase, 2010 talvez, 2008, nem sei, tem sido uma bênção para o mundo e tem beneficiado milhões de pessoas esse convite. Quantos que foram convidados e que aceitaram o convite? Mas sabe quem é que ele está chamando? Todos os que estão... Está aqui, vou ler o versículo. Vinde a mim, sim, é um convite, mas a quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é uma descrição bastante ampla, né? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Abrange multidões de pessoas nesse mundo com essa situação. Esse mundo cansativo. Desculpe a palavra, mas tem momentos que dá nojo de ouvir e de ver coisas nesse mundo que está acontecendo. Todos quantos desejam tornar-se livre de alguma carga pesada, o pecado. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, imagina a multidão de pessoas que estão cansados e sobrecarregados. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Cansados e sobrecarregados. Você está cansado de tentativas inúteis? Não consegue mudanças, como eu falei anteriormente? Entra ano e sai ano. E as nossas promessas, às vezes, são iguais. São as mesmas. Mudanças. Vou melhorar.
não pode haver nenhuma mudança se não for com Cristo. Esta é a verdade, nua e crua. Você está sobrecarregado, porque o que mais sobrecarrega o homem é o pecado. Pois o homem sem Cristo é escravo do pecado. Afinal, o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. É a desobediência. O mundo inventa nomes para o pecado. Nome bonito até. Defeitos de caráter. É um deles, né? Defeitos de caráter. Defeitos da personalidade. A Bíblia chama claramente pecado. Esse é o problema do homem. Pecado. A Bíblia diz que sem Cristo nós não andamos sem Cristo nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versículo 3. Assim sendo, somos automaticamente levados a fazer as obras da carne. E elas são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. É bom te conhecer o que é os tipos de pecado. Se fala tanto em pecado, eu acho tão bom que a Bíblia enumera e coloca aí à disposição. Quer saber o que é pecado mesmo? Isso aqui é a relação. Acabei de ler. Isso aí não é... Não usa subterfúgios para falar do pecado, é claro. Por isso, Jesus está convidando pessoas para segui-lo. Marcos 8,34. Ele faz uma convocação. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem que deixar o pecado. Não pode acontecer a pessoa estar em Cristo pecando. Impossível. Tantas pessoas que estão enganadas, que vivem enganadas, vivem mesmo enganados. Mas ele vai mais e diz no versículo 28, ele promete que ele vai nos aliviar. E eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Esta promessa é bem clara. Ele não está dizendo, quer parar de sofrer? Ele não está dizendo, quem aqui quer ser empresário? Vem ser cabeça? Não cauda?
Mas tem algo muito mais importante que tudo isto. Final do versículo 29, ele diz: e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, a salvação. Está prometendo a salvação da vossa alma, salvação eterna, irmãos. Só Ele tem autoridade para te oferecer a salvação. Veja no verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Já foi lido. Ele que tem essa autoridade de te dar a salvação. Só Ele. Ele passa a ensinar, Jesus passa a ensinar como é que ele vai aliviar essa carga na tua vida. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu me lembro que, deixa eu ver a data, 15/10/2017. 15/10/2017, eu preguei sobre esse texto e eu falei do jugo. Quem se lembra? A palavra jugo, para nós daqui da nossa região, é canga. Eu falei, lembro? Coloca um boi com o outro, amarra um com o outro e eles saem puxando o arado, qualquer serviço que é feito no campo. Imagina. Em outras palavras, a submissão. Nós vamos estar aliviados quando nós estamos como? Colados com Ele, lado a lado com Jesus, ao lado dele. Como é que você vai ser aliviado se tu nem conhece Jesus, nem ora, não ensina, não lê a Bíblia, nada, não tem comunhão. É impossível. Ele diz mais: aprendei de mim. Ou seja, tornem-se meus aprendizes. Quem quer aqui ser aprendiz de Jesus? Submetam-se ao meu treinamento. Eu vejo pessoas até reclamam. A igreja tem muito culto, tem culto de oração. Primeiro logo que diz culto de oração, que é o meio como nós nos comunicamos com Deus. Incrível, né? Tem culto de oração. É o primeiro que ele diz. Submetam-se ao meu treinamento. Em todas as coisas, sujeitem-se à minha vontade. Seja toda a vossa vida uma comigo. E Jesus fala: já pensou a sua vida ser uma com Ele, lado a lado? Desculpe a brincadeira. No Pará a gente diz nem larga, nem larga. Entendeu? Eu sou paraense, não vão, se tiver algum paraense aí, não vão ficar aborrecidos. Eu sou paraense. Sou manso e humilde de coração, para assegurar que sua bondade supriria cada uma das nossas necessidades. E Ele nos carregaria, se for possível, e isso acontece. Como uma mãe carrega a sua indefesa criança. E assim, nós começamos devagar, mas vamos amadurecendo. O tema do aniversário de 26 anos da nossa igreja é Igreja Madura. É 26 anos.
Eu tenho 20 anos de vida cristã, eu não posso mais ser bebê. Isso serve para todos nós. Dói aqui, dói que eu digo é reclamações, não a dor. Quando dói, dói mesmo. Mas tem crente que qualquer coisa dói. Ai, a pessoa me falou assim, vida madura. E achareis descanso para a vossa alma. O descanso mais profundo e permanente que resulta de conhecê-lo melhor. Conhecer melhor Jesus. Da comunhão mais íntima. Tudo isso nós necessitamos. Da completa rendição. Essa é uma palavra que muito crente não usa. E da mais profunda afinidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, permanecei em mim. A nossa proposta para esse ano aqui na igreja é permanecer em Cristo, uma delas, né, pastor? Continuar é permanecer em Cristo. Esse é o caminho para o descanso permanente. Amados irmãos, no verso 30, Jesus encerra suas considerações, verso 30. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele encerra suas considerações encorajando os seus convidados a lhe seguirem. Ele diz, porque o meu jugo é suave. Ele não está dizendo que tu não vais ter nenhum problema, ele diz que é suave. Senão ele diria, fique tranquilo que problema nenhum você vai ter, não vai adoecer, não vai... Não, está dizendo que é suave. E o meu fardo é leve. Sem dúvida que existe uma cruz para ser carregada, irmãos. Ele não disse, pegue a sua cruz e siga-me. Então você tem a sua cruz. Eu tenho a minha. Indubitavelmente, irmãos, existem provações e testes a serem enfrentados nas nossas vidas, no dia a dia. E batalhas a serem travadas. Mas o consolo do Evangelho, irmãos, ultrapassa em muito o peso da cruz. Imaginem. Comparado com o serviço ao mundo e ao pecado, comparado ao jugo, eu diria até das cerimônias judaicas, que até a igreja estão usando isso, algumas igrejas, sabiam? Que se dizem crentes, usando cerimônias judaicas nas igrejas, criando um jugo que não é mais nosso. A escravidão do pecado, as superstições humanas, está cheio de superstições humanas. O povo sendo enganado. Eu vi na televisão, naquele lugar onde estava aquele homem, ônibus chegando de todos os lugares. Ônibus chegando de todos os lugares. É incrível, irmãos. Como é que o povo se deixa levar por essas coisas? O serviço prestado a Cristo é muito mais leve e fácil.
Irmãos, amados, amigos, agora que já aprendemos e já sabemos o caminho que nos leva à salvação, o que vos impede de aceitar o convite de Jesus? Acaso não tens pecados a serem perdoados? Ele está falando aqui, como ele estava falando nessa oportunidade com os judeus. Vinde a mim. Vinde a mim. E acrescenta: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Imagina essa promessa de Jesus, que ia ele, não vai ser nunca lançado fora. Quem se habilita a ir a Jesus? E passa a cantar conosco aqui na igreja, ou em outra igreja. Né, Felipe? Obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. E faz cantar o hino 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Quem se habilita a vir à igreja para cantar esse hino? Vivo feliz. 2019. Que ano feliz para nós? Vivo feliz, pois sou de Jesus. E aos amados irmãos que já aceitaram o convite do Senhor Jesus, eu gostaria de deixar 2 versículos para os amados irmãos da igreja, para esse ano de 2019. Vamos ficar firmes. João, capítulo 15, 4 e 5. Como incentivo para continuarem na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É forte esse versículo, irmãos. Nós precisamos continuar na videira. E ele ainda diz: eu sou a videira. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Desculpem. Esses 2 versículos, esse versículo está lá em casa na mesa de almoço. Todo dia eu olho para ele. Todo dia, há 20 anos. Desculpem. Sem mim, nada podeis fazer. Pensem nisso. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por ouvirmos a Tua santa palavra. Sabemos que ela é viva, ela é eficaz.
coloca nos nossos corações, Pai amado, Pai bondoso, Pai das misericórdias. Continua usando do teu amor para com essa igreja, para com os irmãos, para cada família aqui representada. Este ano de 2019 seja um ano de muita paz, seja um ano de continuidade da vida cristã, seja um ano em que possamos chegar mais perto de Ti, continuar mesmo ao Teu lado, permanecei como o Senhor nos ensina, permanecei em mim, isso que nós queremos. E eu permanecerei em vós. É uma promessa que Ele nos dá, Senhor. Obrigado por essa promessa. Cada um de nós possamos permanecer nele, que Ele vai permanecer em nós. E o pecado não pode nos pegar, Senhor. Sabemos disso. Amados irmãos, amadas irmãs, amigos que aqui chegaram, se porventura estiver aqui alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação, é o dia de aceitar esse convite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça a obra que nós não podemos fazer. Leva-nos em paz para os nossos lares. Continua fazendo a obra nas nossas vidas. Abençoa cada um aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pastor Everson. Irmãos, obrigado por cada um que aqui chegou. Nós temos um cafezinho aí fora, chocolate, estão todos convidados. Eu vou até ali à porta me despedir de vocês. Obrigado.